dos sacramentos, como nos ensinam as Sagradas Escrituras. Foi o próprio Cristo quem instituiu o ministério e estabeleceu as suas finalidades. As Escrituras tratam da gravidade, da solenidade e da responsabilidade do ofício ministerial, advertindo que ninguém deve tomar para si essa honra a menos que por Deus tenha sido chamado. Elas nos falam das virtudes que devem adornar o caráter do ministro, como também as várias atribuições e responsabilidades do seu ofício. Destaca a sublimidade da grandeza do seu trabalho e alerta o quanto aos sofrimentos e lutas e mistério. A Escritura estabelece para as igrejas os deveres e as responsabilidades que elas têm para com seus ministros e põe em absoluto destaque as promessas do Senhor aos ministros fiéis e dedicados, como também as suas ameaças e maldições aos infiéis e medíocres. A dignidade e utilidade do ofício ministerial são expressas pelos diversos títulos atribuídos ao ministro do Evangelho. E isso revela os seus deveres. Note, o ministro do Evangelho é chamado de bispo na Escritura, porque ele tem a superintendência do rebanho. Ele é chamado de pastor, porque alimenta espiritualmente esse rebanho. É chamado de ministro, porque serve a Cristo e a sua Santa Igreja. Ele é chamado também de presbítero ou de ancião, porque ele compete ser grave, moderado. Ele é chamado de doutor, porque é expositor da palavra divina e com a sã doutrina adverte, exorta, admoesta e convence aqueles que disso necessitam. Esses títulos não significam graus diferentes de dignidade do ofício, mas descrevem todos eles o mesmo ministro, dando as reais dimensões de suas atribuições. Por isso deve o ministro possuir um elevado grau de conhecimento e ser apto para ensinar, ser íntegro e são na fé, e piedoso, conceituado, possuindo um bom testemunho tanto dos de fora como dos de dentro. Meu amado irmão Roberto Rodrigues, hoje você fará votos, declarações e juramentos solenes perante Deus e a sua Santa Igreja por ocasião de vossa ordenação ao ministério da palavra e dos sacramentos. E, portanto, para que você não seja julgado e responsabilizado diante de Deus, para que você seja julgado e responsabilizado diante de Deus quanto à verdade ou à falsidade daquilo que você vai declarar, e para que você não seja achado em falta perante Ele, eu exorto que você atente bem para o que você está prestes a fazer. A nossa confissão de fé, no capítulo número 24, e a seção 2 e 3, declara o seguinte: o nome de Deus é o único pelo qual se deve jurar, nome que deve ser usado com todo santo temor e reverência. Portanto, jurar falsa ou precipitadamente por aquele glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, um juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Antigo quanto sobre o Novo Testamento, o juramento legal, sendo imposto por uma autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Todo aquele que fizer um juramento autorizado pela palavra de Deus deve ponderar detidamente sobre a gravidade do ato tão solene, que não deve afirmar nada senão aquilo que ele esteja plenamente persuadido ser verdade. Nem tampouco deve alguém obrigar-se por juramento a qualquer coisa senão aquilo que ele crê que é bom e justo e santo, e aquilo que ele está disposto, resolvido a cumprir. Entretanto, é pecado recusar prestar juramento no tocante a qualquer coisa justa e boa, sendo ela imposta por uma autoridade legal. Sendo assim, certo que estás cientes da gravidade do que estás a fazer, conjuro-vos em nome de Deus, na presença de sua Santa Igreja, a responder pia e sinceramente às intenções que passo a fazer-vos nesse instante. Então, declarais em nome de Deus, crer e confessar que a Sagrada Escritura do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, nossa única regra infalível de fé e de prática. Declarais.
Prometeis, em nome de Deus, aprovar, defender, sustentar o governo e a disciplina da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, de acordo com sua Constituição e seu regimento interno. Prometeis? Declarais em nome da salvação da Igreja e a salvação dos pecadores. Declarais? Reconheceis em nome de Deus que a confissão de fé da aliança reflete com fidelidade, por sua interpretação, os ensinos da palavra de Deus, e prometeis estar disposto a defender e ensinar as verdades ao teu rebanho, ao rebanho que o Senhor te constitui bispo. Prometeis? Prometeis em nome de Deus que, uma vez ordenado ao sagrado ministério, jamais te farás culpado do pecado do cisma, e prometeis esforçar-vos por todos os meios designados na palavra do Senhor para manter a unidade da Igreja de Cristo, bem como da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Prometeis? Por fim, prometeis em nome de Deus que, como ministro do Evangelho, como cristão, serás fiel e diligente no exercício das tuas funções e dos teus deveres públicos e particulares, bem como prometeis andar exemplarmente perante o rebanho de Deus, sobre o qual o Senhor te constitui ministro. Prometeis? Assim sendo, eu convoco você a assinar os termos de subscrição da confissão de fé da aliança. Eu, Roberto Rodrigues de Mello, ministro do Evangelho e membro do quadro de ministro da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacional do Brasil, sinceramente e de boa consciência, declaro que, por esta subscrição, estou firmemente persuadido do que os pontos contidos em nossa confissão de fé, herança de nossos antepassados espirituais, refletem com fidelidade, por sua interpretação, os ensinos da palavra de Deus. Prometo, assim, ensinar com toda a diligência as doutrinas ensinadas em nosso símbolo de fé, sem desprezá-las ou negligenciá-las, contradizer os ataques à sã doutrina, para que a conservemos pura e a Igreja seja livre de cair em heresias. Se porventura tiver quaisquer divergências ou sentimentos diferentes com respeito ao que subscrevi, prometo conduzir tais dificuldades aos concílios competentes, para que sejam devidamente examinadas por eles, submetendo-me assim aos pareceres dos referidos concílios e conformando-me à sua sabedoria. Assim prometo em nome de Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Sendo assim, olhe-vos os joelhos, para que possais suplicar a graça de Deus, a fim de que possais cumprir tudo o que prometestes a Ele nessa noite. Vamos ficar todos de pé, ouvindo os ministros da palavra aqui presentes, para nós fazermos a oração de posição de mão. Os ministros e os presbíteros. Os presbíteros e os pastores aqui presentes. O pastor Chaves vai nos conduzir nessa oração de posição de mãos. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Estás sentado no trono de glória e de majestade. Tu separaste teu Filho, Senhor, para o santo ministério, Senhor. Concede a tua graça, Pai. Só embaixo da tua graça podemos exercer esse ministério, Senhor.
Só embaixo, Senhor, da tua unção, da tua benevolência, da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Enche o teu filho do teu Espírito Santo, Senhor. Confirma esta obra, Senhor, neste momento, meu Deus. Derrama da tua unção, poder, sabedoria, Senhor, do alto, Senhor. Pai, dá discernimento espiritual, Senhor, diante dessa caminhada, dessa jornada, Senhor. Capacita o teu filho cada momento, cada segundo, Senhor. Nós pedimos que a tua unção desça sobre o teu filho, Senhor, e o óleo do teu trono, Senhor, desça sobre o teu filho, Senhor, e que a tua graça, Senhor, maravilhosa, inaudita, gloriosa, Senhor, seja derramada, Senhor. Oh Pai, essa mesma graça que nos salvou, essa mesma graça venha sustentar os teus filhos dia após dia, Senhor, e bondade e misericórdia esteja perseguindo o teu filho cada instante, cada hora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, só a tua força, Senhor, só a tua graça, Senhor, só, Senhor, o teu poder, Senhor, para conduzir o teu filho, Senhor, porque a obra é grande, Senhor. A obra não é feita, Senhor, pela nossa capacidade, Senhor, pela nossa cultura intelectual, Senhor, ou moral, Senhor, mas é pela tua infinita graça, é pela ação poderosa do teu Espírito Santo. Então vem sobre o teu filho, Senhor, e ministra nesta hora, Pai, a unção poderosa, Senhor, ó Pai, capacitando o teu filho a exercer o glorioso ministério, Senhor, que tu reservaste, Senhor, para o teu filho. E tu diz, Senhor, que esta obra é excelente, Senhor. Esta obra é excelente, Senhor, porque é uma obra, Senhor, que nenhum homem pode fazer sem a tua capacitação, sem a tua unção e sem a tua graça. Assim pedimos tudo isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Toda a igreja pode dizer amém? Amém. Como ministro de Deus, representante da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, declaro e proclamo oficialmente ordenado ministro do Evangelho, o reverendo Roberto Rodrigues de Melo, nos termos previstos pela Constituição da Aliança, e como tal, tem ele direito a todo apoio, honra e obediência no Senhor. E nós, em nome da Aliança, vos estendemos a destra da comunhão para tomardes partes conosco nesse ministério, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Podem apresentar, amados irmãos. Glória a Deus. As palmas adoram e louvam o nome de Jesus. Glória a Deus. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a certa que escolhi. Aleluia. Em toda a minha vida
já fiz. Coisas erradas andei fazendo Na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão, Ele me salvou. a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, Salvou-me por um vez, fui aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Salvou-me por um vez, fui aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor Coisa que eu já fiz. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios.